Galera, finalmente o Snyder Cut chegou e é um filmão, na minha opinião, um filme muito completo, muito bem amarrado, cheio de coisas incríveis do universo DC que o Zack Snyder trouxe para as telonas. Bom, no caso para as telinhas porque saiu no HBO Max. Mas você entendeu? Mas se a história do cara era tão épica, por que ela não foi pro cinema? Por que eles alteraram tanto? Será que dava pra Warner ter mantido a proposta original do Snyder? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Saulo Ferreira, sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. E galera, como eu disse, eu curti o filme do Zack Snyder, a versão dele da Liga da Justiça, inclusive tem minha análise completa com spoilers, você pode conferir clicando aqui no card. E eu achei um filme sensacional, tem algumas ressalvas, é claro, mas elas não modificam em nada a minha opinião super positiva que eu tive do filme. E não só eu, a maior parte da crítica também curtiu e a maior parte dos fãs do Snyder também. Mas a pergunta que não quer calar é, por que essa versão não foi para o cinema e eles não deram prosseguimento na história que o Snyder queria contar? Será que dava para levar essa história para o cinema sem problema nenhum ou tinha que alterar? Então eu vou analisar aqui e conversar com vocês o que eu penso a respeito de toda essa história do Snyder Cut e se ela podia ou não ter ido lá em 2017 para os cinemas. Mas antes, eu quero te lembrar que se você não é inscrito aqui no canal, para você se inscrever, porque esse canal tem muito conteúdo nerd, e se você é um nerd de carteirinha, você curte filmes, quadrinhos, séries, jogos, esse canal é para você, hein? Então se inscreve aí e curte também para você ajudar o nosso trabalho a chegar para mais gente, beleza? Conto com vocês e sem mais delongas, bora lá! Bom, em primeiro lugar, não tem como a gente não falar das 4 horas de filme. Primeira coisa, se o Snyder Cut, a versão do Snyder, fosse para o cinema, ela não teria 4 horas, obviamente, porque é um tamanho muito grande e, comercialmente falando, não vende. O público geral não vai atrás de um filme de 4 horas para assistir. Então, como eu disse, não é muito comercial. E a Warner e os estúdios de cinema em geral não procuram fazer filmes apenas para fanbase, ou seja, para aqueles que são os fãs ferrenhos de um diretor, de um personagem. Eles procuram fazer um filme para o público geral, para que todos possam se divertir, assistir e, consequentemente, que o estúdio possa ganhar e não sair no prejuízo com o que for arrecadado nas bilheterias. Então a primeira coisa é que essas 4 horas não iriam rolar de jeito nenhum. O filme seria menor, mas a história original poderia sim ser mantida. E eu vou falar aqui como. Para que o filme fosse reduzido, então, eles iam ter que cortar algumas partes, mas isso era possível acontecer sem que a história principal se perdesse. Por exemplo, o Snyder gosta de fazer aquelas sequências longas de paisagens, de ambientes. Essas eram coisas que facilmente poderiam ser retiradas, reduzidas, ao invés de 30, 40 segundos mostrando várias paisagens, assim como é o caso de quando o Bruce vai atrás do Arthur, do Aquaman, mostrando as montanhas congeladas. Isso daí eles poderiam reduzir pela metade ou até mais. E um dos pontos-chave aqui do Zack Snyder, talvez algum fã mais assíduo aí do diretor que esteja assistindo pode discordar de mim, mas eu acho que algumas cenas de câmera lenta poderiam ser facilmente removidas e isso não ia afetar em nada na história. Se você reparar, tem várias e várias cenas em câmera lenta, mas se o objetivo era enxugar e fazer um compilado ali dos pontos principais para que a história não se perdesse, essas cenas em câmera lenta poderiam sim sair e a história ficaria ok. Um exemplo é a cena que o Flash salva a Iris. Ela é bem longa, ela tem uma música por trás. Aquela cena poderia facilmente ter sido cortada, poderia sim estar no filme, mas poderia ser menor. E ao meu ver, ela poderia ser inteiramente descartada, que não ia fazer muita diferença. Isso daí poderia ser explorado depois no filme solo do Flash. A primeira cena que a Mulher Maravilha aparece impedindo os terroristas de matarem centenas de pessoas também poderia ser reduzida, que na verdade foi o que aconteceu lá na versão de 2017. Ela é muito boa e tudo mais, mas poderia facilmente ser reduzida para que ela coubesse dentro do filme. E alguns momentos também no desenvolvimento do background do Cyborg também poderiam ser reduzidos. Um exemplo é aquele momento que ele vê que tem uma mãe solteira precisando de ajuda e ele vai lá e faz dinheiro cair na conta dela e tudo mais. Então eles poderiam manter as cenas importantes que não tinham lá em 2017 e tem aqui no Snyder Cut, poderiam mantê-las, só que tirar algumas coisas justamente para enxugar. E eu acho que essa seria uma das cenas que poderiam facilmente ser removidas e não ia afetar em nada o desenvolvimento do personagem. Mas você pode estar se perguntando, cortando tudo isso do filme, o que ainda ia para o cinema?
Vamos lá. Uma das coisas importantes que deveriam ir pro filme é o relacionamento do Lobo da Steppe com o Darkseid. A gente entende muito bem a motivação dele, toda aquela questão dele estar querendo se redimir pela traição que ele cometeu contra o Darkseid, e ele precisa então conquistar a Terra como uma forma de se retratar com o ser superior que eles chamam, o seu mestre. E falando no Darkseid, o flashback dele tentando invadir a Terra e sendo vencido pelos Atlantes, Amazonas e pelos homens também funcionaria tranquilamente e poderia ter ido. Inclusive em 2017 ela foi, só que eles trocaram pelo Lobo da Steppe. E convenhamos que foi muito mais animal ver o Darkseid descendo a porrada em todo mundo e depois se ferrando também. O retorno do Superman também cabe tranquilamente. A única coisa é que eu acho que a questão do uniforme ainda divide opiniões, porque eu gostaria de ter visto o uniforme clássico, o uniforme azul e vermelho, mas isso é só uma questão de gosto, de opinião. A história como um todo teria que entrar e a versão que o Snyder propôs funciona direitinho. E a batalha final tinha que ter ido porque ela foi muito mais épica. A versão do Snyder foi muito mais legal. Tudo dando errado no primeiro momento, o Flash tendo que voltar o tempo, porque na minha opinião ele voltou o tempo e não voltou no tempo, para ele conseguir desfazer e então salvar todo mundo. E só com essa cena, o Flash do Snyder Cut já teve muito mais destaque do que no outro filme. E a maneira como eles vencem o Lobo da Steppe também poderia ser mantida porque é muito incrível. A Mulher Maravilha cortando a cabeça dele e o corpo dele chegando do outro lado do universo, lá no planeta do Darkseid, e caindo no pé dele. E também aquela cena que eles se veem. O Darkseid olha pra Liga, a Liga olha pra eles, então tem aquele lance deles dando um recado, ó, matamos o seu peão, a Terra tem protetor sim, você não vai conseguir conquistar a gente tão fácil. Então fica um encerramento muito legal pro filme. E aqueles outros ganchos também funcionariam tranquilamente, tanto que vários deles foram mantidos. O Clark se reinserindo no mundo, o Bruce e a Diana planejando expandir a Liga, o Flash conseguindo um emprego na polícia e o Cyborg achando o seu lugar ali, a sua identidade. E a outra pergunta que ainda pode haver é o seguinte: o que então não precisava jamais ter acontecido nesse filme? Primeira, o visual do Lobo da Steppe, que é mais humanoide e, embora mais fiel aos quadrinhos, não é tão amedrontador quanto o do Snyder Cut. Algumas cenas do Flash, tipo ele falando do brunch, e aquela cena que ele vai visitar o pai, e na fila de espera ele risca o cara com canetão. Até porque o Snyder mostrou que o filme dele tem sim cenas de alívio cômico, e a gente viu isso muito bem, não só com o próprio Flash, que tem vários momentos inusitados, mas também com o próprio Bruce, com a Diana e com o Alfred. Então não precisava ter exagerado pesado a mão. E algumas piadinhas que o Bruce faz que ficam meio fora de contexto e também não combinam muito com ele. E a famigerada cena do Flash caindo em cima da Mulher Maravilha, né? E uma outra coisa completamente descartável é aquele céu vermelho no final, que não faz sentido nenhum, e aquele ambiente cinza combina mais com toda a vibe que o Snyder tinha proposto, e se essa versão do Snyder tivesse ido pro cinema, seria o que faria sentido com todos os outros momentos do filme. Ah, mas Saulo, o Snyder Cut foi feito para ser uma coisa gigantesca, você enxugar muito o filme. Sim, mas lembra do que eu falei, tem que ser uma coisa comercial, para que os fãs e o público em geral assista. E eu tenho certeza que se isso tivesse acontecido, se ele tivesse enxugado mais, a história principal do Snyder teria sido mantida, os fãs ficariam felizes e poderia ter uma bilheteria maior e uma crítica, um resultado muito melhor. E essa versão mais longa, com cenas extras, poderiam ir para uma versão do diretor, assim como aconteceu com Batman vs Superman, que eles liberaram aquela edição estendida que tinha meia hora a mais de filme. E essa versão da Liga da Justiça, do Snyder, indo para o cinema, poderia ter como cena pós-créditos o Nightmare, o pesadelo futurista do Bruce. Dessa maneira, eu acho que funcionaria muito bem, a visão do Snyder seria mantida, o plano que ele estava construindo desde Homem de Aço ia continuar, e a essa altura do campeonato a gente já ia estar esperando Liga da Justiça 3 para encerrar todo o Snyderverse. Mas galera, essa é a minha opinião. O que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que ia rolar fazer esses cortes e ainda assim manter o plano do Snyder, pelo menos a história principal? Ou vocês acham que tudo que ele planejou só funciona nesse filme grande? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E assim a gente continua conversando sobre esse filme que a gente curtiu tanto, né? Quer dizer, se você não curtiu, escreve aí também, né? Pra saber. E eu tenho um recado importante, se você quer aprender a desenhar e não sabe por onde começar, acesse o link na descrição do curso Desenhando Sem Dom, porque ele tem um preço super acessível e é completinho para você aprender a desenhar, hein? Se você tem vontade de aprender a desenhar e não sabe como, ou então você já sabe, mas quer aprimorar suas técnicas, esse curso é para você. E como eu sempre digo, a descrição também tem recomendações de produtos da Amazon que vocês podem comprar por promoções legais, e vocês comprando pelos nossos links, vocês ajudam o canal aqui a crescer. E era isso que eu tinha para conversar
conversar com vocês hoje, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de conferir os outros vídeos. E antes de ir embora, deixa o seu like que ajuda bastante, hein? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.